Imagina um poder tão absoluto, tão devastador, que pode apagar tudo o que você conhece, e mais, o próprio tecido da realidade. Não importa se você é herói, vilão ou até um ser cósmico, nenhum ser está livre quando o Nulificador Supremo entra em cena. Ele não é só uma arma, ele é a extinção em sua forma mais pura. O que aconteceria se esse poder caísse em mãos erradas? O que acontece quando uma ferramenta tão perigosa é usada em nome da salvação ou da destruição? Pode um ser humano, ou qualquer outro ser, controlar algo tão irreversível? E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreve com o sino ativado para não perder nenhuma dessas revelações que vão mudar sua visão sobre o universo Marvel. O Nulificador Supremo não é apenas um artefato de destruição no universo Marvel. Ele é uma das forças cósmicas mais poderosas já criadas, cuja existência faz parte de uma teia de mitos e legados que envolvem as forças primordiais do universo. Para entender a profundidade do Nulificador, é essencial compreender o contexto em que ele surge, as entidades cósmicas envolvidas em sua criação, e o impacto que ele tem no cenário cósmico da Marvel. O Nulificador Supremo foi criado pelos Celestiais, uma raça de seres cósmicos extremamente poderosos, conhecidos por sua habilidade em moldar e manipular a criação de novas formas de vida e galáxias. Eles possuem uma natureza que transcende a compreensão humana, sendo responsáveis por diversas façanhas cósmicas, incluindo a criação de vida em planetas, a manipulação do espaço-tempo e a realização de experimentos que afetam a própria existência de civilizações inteiras. Esses Celestiais são a base para a criação do Nulificador Supremo, uma ferramenta projetada para balancear o caos universal com a necessidade de proteção. Se um ser cósmico ou uma entidade poderosa representasse uma ameaça ao equilíbrio universal, o Nulificador Supremo serviria para neutralizar essa ameaça de forma definitiva. Contudo, a natureza do Nulificador vai além disso. Ele não age apenas de forma destrutiva, mas também preserva a integridade do cosmos, uma vez que impede que um desequilíbrio absoluto se concretize, extinguindo ameaças antes que elas causem danos irreparáveis. Sua primeira aparição nas histórias em quadrinhos ocorre em Fantastic Four 50, de 1966, quando Stan Lee e Jack Kirby introduzem o artefato como uma das ferramentas mais poderosas do universo Marvel, capaz de apagar qualquer coisa, sem exceções. O Nulificador Supremo não é apenas uma ameaça para vilões ou heróis. Ele é uma ameaça para toda a realidade, que pode ser desencadeada se usado de forma errada ou fora de controle. No universo Marvel, o Nulificador Supremo é um artefato que transcende os limites da lógica e da física. Ao contrário de outras armas cósmicas, como o Martelo de Thor ou a Manopla do Infinito, que dependem de uma força ou fonte externa para funcionar, o Nulificador Supremo é uma manifestação pura de destruição, sem limitações definidas. Ele pode destruir o que é físico, o que é intangível e até o próprio conceito de espaço-tempo. A criação do Nulificador Supremo vem acompanhada de uma importante reflexão filosófica: até onde o poder absoluto deve ser controlado? Na Marvel, as entidades cósmicas como Galactus, Thanos e outros seres poderosos estão sempre em busca de ferramentas como o Nulificador para alcançar seus objetivos. No entanto, o uso dessa força cósmica sempre exige grandes sacrifícios e é cercado de enormes dilemas morais. Embora a primeira grande aparição do Nulificador Supremo seja em Fantastic Four 50, ele se torna uma parte importante da narrativa do universo cósmico da Marvel ao longo dos anos. Um dos maiores momentos em que o artefato é testado é durante a luta entre o Quarteto Fantástico e Galactus, o Devorador de Mundos. Na trama, Reed Richards, Senhor Fantástico, usa o Nulificador para impedir que Galactus destrua a Terra. Este é um dos momentos mais emblemáticos da história da Marvel, pois revela não só a imensidão do poder do Nulificador Supremo, mas também a responsabilidade de quem o utiliza. Galactus, sendo uma entidade cósmica de imenso poder, tenta usar o Nulificador Supremo para destruir a Terra e tudo que há nela, mas é impedido por Reed. O mais interessante dessa história é que o Nulificador não destrói apenas Galactus ou a Terra, ele tem a capacidade de apagar qualquer coisa do universo que represente uma ameaça à sua estrutura. Ele age como uma força cósmica que se autorregula, ajustando a realidade para garantir que o universo continue a existir, livre das forças que desequilibrariam esse equilíbrio. A grande questão sobre o Nulificador Supremo não é apenas seu poder destrutivo, mas as consequências que surgem quando tal poder é colocado nas mãos erradas. Ao longo das histórias do universo Marvel, várias entidades tentam controlar ou utilizar o Nulificador para seus próprios fins. Contudo, o maior desafio é o controle sobre essa força absoluta e a responsabilidade que vem com ela. O Nulificador Supremo, sendo uma ferramenta de destruição absoluta, não é algo que pode ser usado de maneira casual ou sem grandes consequências. Mesmo os mais poderosos do universo, como Thanos, o Supremo e Galactus, enfrentam dificuldades ao tentar controlar o poder desse artefato. Isso se deve ao fato de que o Nulificador não age com base em intenções ou objetivos pessoais. Ele destrói com base no conceito de ameaça à ordem universal. Isso significa que, se não for usado com extrema cautela, o Nulificador pode acabar destruindo não apenas aquilo que se quer apagar, mas também entidades ou aspectos da própria existência que seriam irrecuperáveis. Um exemplo disso acontece quando Thanos, em busca de poder absoluto, tenta utilizar o artefato para sua própria agenda de salvar o universo de sua própria visão de equilíbrio, o que acaba colocando todos os seres no universo em risco. Ao tentar usar o Nulificador para eliminar os heróis que tentam detê-lo, Thanos se depara com a realidade de que ele não pode controlar um poder tão vasto. O Nulificador Supremo não é algo que se possa simplesmente dominar, como uma arma física ou mágica. Ele tem uma natureza própria, quase como um conceito incontrolável. Outro desafio é a moralidade de se utilizar o Nulificador. Reed Richards, Senhor Fantástico,
sendo um dos heróis mais brilhantes do universo Marvel, enfrenta essa questão diversas vezes. Em Fantastic Four 262-263, de 1984, o Quarteto Fantástico se vê frente a frente com Galactus, que deseja usar o Nulificador para a destruição total. Durante essa batalha, Reed tem que decidir se deve ou não usar o Nulificador para proteger a Terra, sabendo que isso poderia levar à aniquilação de todo o universo. Ele compreende a natureza absoluta do poder do artefato e o risco que representa usá-lo. A história nos coloca diante de um dilema filosófico. Quando é justificável usar uma ferramenta tão destrutiva para preservar algo tão precioso como a vida ou a própria realidade? Reed Richards, com sua imensa inteligência, tenta sempre buscar alternativas para evitar o uso do Nulificador. Mas a situação se torna insustentável, e ele é forçado a tomar uma decisão moralmente difícil. O uso do Nulificador Supremo também afeta diretamente as histórias mais recentes da Marvel. Com a introdução de conceitos como multiverso e realidades alternativas, o Nulificador se torna uma ameaça não só para uma Terra ou uma galáxia, mas para o próprio tecido do multiverso. Quando Thanos, após coletar as joias do infinito, tenta usar o Nulificador para destruir todas as realidades alternativas, ele põe em risco não apenas a continuidade de uma linha do tempo, mas a própria existência de todas as dimensões. Este conceito de destruição total que o Nulificador impõe à realidade torna-se uma metáfora para o medo de um fim absoluto, um conceito que ressoa tanto no contexto de Marvel quanto em uma escala mais filosófica e existencial. A grande reviravolta envolvendo o Nulificador Supremo ocorre quando, em uma tentativa desesperada de evitar que o artefato seja usado para fins destrutivos, os heróis da Marvel se veem forçados a fazer escolhas drásticas para garantir a segurança do universo. Em várias ocasiões, personagens como Reed Richards, Thor, o Supremo, Capitão Marvel e outros enfrentam dilemas existenciais sobre quem deve ser o responsável por controlar o Nulificador Supremo. Como já mencionado, um dos momentos mais decisivos na história do Nulificador ocorre durante o confronto entre o Quarteto Fantástico e Galactus. Nesse evento, Galactus tenta usar o artefato para destruir a Terra, mas Reed Richards, utilizando sua inteligência e conhecimento sobre o Nulificador Supremo, consegue deter Galactus e salvar o planeta. Contudo, a luta deixa claro que o poder do Nulificador vai além da simples destruição de um planeta ou até mesmo de uma raça cósmica. Ele possui um alcance tão vasto que suas consequências são impossíveis de controlar. Outro momento de grande impacto ocorre quando Thanos, com seu poder imensurável, tenta usar o Nulificador Supremo para implementar sua visão distorcida de ordem universal. Durante esse arco, Thanos é confrontado com a incapacidade de controlar um poder que transcende sua própria compreensão. O Nulificador, em sua natureza, não pode ser usado para fins egoístas ou pessoais, e isso cria um conflito moral em que Thanos se vê desafiado por algo maior que sua vontade de poder. Com o surgimento do conceito de multiverso nas histórias da Marvel, a ameaça do Nulificador Supremo se expande para dimensões alternativas, com as realidades colidindo e ameaçadas pela possibilidade de um fim absoluto. Em eventos como Secret Wars, o Nulificador se torna um símbolo não apenas de destruição, mas também de redenção, sendo uma das chaves para a reestruturação do multiverso, uma vez que sua ação pode reescrever as regras da criação e da destruição. O Nulificador Supremo não é apenas um artefato de destruição, ele é uma reflexão sobre o poder absoluto e suas consequências. Sua história no universo Marvel questiona as motivações de heróis e vilões ao usá-lo, além de lançar luz sobre o dilema de controlar um poder incontrolável. Ao longo de sua existência, o Nulificador Supremo deixou uma marca indelével nas narrativas cósmicas, desafiando as convenções de poder, moralidade e responsabilidade. Gostou desse conteúdo sobre o Nulificador Supremo e quer saber mais sobre os segredos do universo Marvel? Comenta aí embaixo o que você acha do poder absoluto e se o Nulificador deveria ser usado para salvar ou destruir. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards